Fala pessoal, aqui é o Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 4 horas da tarde, o Barcelona joga a volta das quartas de final da Liga dos Campeões na casa do Saber Sofrer. Ida, perdemos de 2-0. E por que eu tô sorrindo tanto? Porque o Barça vai entrar em campo. Porque o Barção da Massa vai entrar em campo. E ó, motivação a mil. A eliminação nós já temos. Nós precisamos entrar lá, jogar com coragem, com fé e praticar o nosso futebol. Se isso será suficiente para conseguir uma virada, não sei. Se nós conseguimos a virada, o time da gente conseguir essa virada amanhã, nós vamos para aqui, voltar para o pós-jogo e fazer aquela comemoração maravilhosa com todos vocês. Se a gente não conseguir passar, vamos fazer as nossas ponderações que fazemos todo ano quando acontece uma eliminação e ano que vem nós tentaremos de novo, tá? Motivação a mil, doido para ver esse jogo. Já teve duas pessoas, membro do canal, que veio conversar comigo hoje. Eu não vou nem entregar quem foi. Já teve duas pessoas que falaram assim: rapaz, eu acordei achando que o jogo era hoje. O pessoal tá assim, todo mundo querendo ver a partida, mas perdeu de 2-0. Perdeu de 2-0, perdeu. Teve situações estranhas na partida? Teve. O Atlético Madrid chegou pouco e fez o gol? Fez. A gente chegou e não fez? Não fez, perdemos de 2-0. E agora em busca da remontada. Vai ser fácil? Claro que não. Se tivesse sido 1-1, se tivesse sido 2-1 pra gente, não seria fácil? O que eu falei pra vocês? Ser letal em casa e ser competitivo fora. A gente foi letal em casa? Não foi. Agora a gente vai ter que tentar fazer uma coisa extraordinária. E a gente vai tentar fazer. E o time da gente vai tentar fazer. A gente conversa de futebol, você sabe que a gente fala assim, né? A gente vai, nós vencemos. Futebol é assim, né? Só quem tá no mundo do futebol sabe como é que funciona esse sentimento, né? Quem é de outro esporte fala um pouco diferente, você sabe do que eu tô falando, tá? Antes de falar mais sobre o conteúdo desse pré-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que dá o seu suporte. Muito obrigado por estar aqui apoiando o Blogrunas BR, um torcedor do Barcelona que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos. Se você se identifica com a mensagem do canal, compra a ideia do canal, quiser ajudar a somar, botãozinho seja membro, participa do grupo Telegram, das calls do Discord e será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse jogo amanhã que vai ser, ó, no caos. O jogo amanhã é no caos, tá? Roda a vinheta. Que jogo, hein, amanhã? Que jogo. Não tem como o jogo amanhã ser uma partida simples. Não tem como, senhores, tá? Vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Se esse jogaço vai ser a gente fazendo muito gol, vai ser a gente sofrendo gol, vai ser o Atlético passando, vai ser o Barça passando, não sei. Só sei que a gente tem que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel de torcedor? Torcer. É isso que a gente tem que fazer. Sentar e apoiar. Eu já falei para vocês, já falei meu sentimento da competição, já falei das minhas preferências, já falei de tudo, mas eu sei da importância da Liga dos Campeões. E claro que eu quero que o time vença a Liga dos Campeões. Claro que eu quero que o time vá mais longe possível na Liga dos Campeões. E um dia, o que importa é você estar sempre ali. Sempre ali, batendo na trave, chegando próximo, batendo na semifinal, um ano que as coisas não vão muito bem, esse ano pode ser isso, cair nas quartas, mas tá sempre ali, semifinal, batendo. Um dia a competição cai para você de novo. O que importa é a solidez do trabalho e seguir trabalhando, seguir tentando, tá? Tem uma interação que eu tinha para trazer aqui, mas é sobre a escalação, interação do Gustavo, eu vou deixar para trazer lá na hora que a gente for fazer o 11, tá? Pessoal, antes de falar mais sobre o pré-jogo, falar sobre a arbitragem rapidamente, né? Quem vai apitar o jogo da gente amanhã será o Clemente Turpin, famoso aí e tal. E aí, é para ficar preocupado? Já expliquei as coisas para vocês, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com Jerome Brissard, aquele árbitro assistente de vídeo. Será o árbitro do VAR. Por que tem que tomar cuidado com essa criatura? Esse árbitro do VAR, aí depois o povo chama a gente de maluco, tá? Foi o mesmo árbitro que não chamou para verificar essa agressão que o Valverde fez lá no 16 avos no playoff da Liga dos Campeões contra o Benfica. Foi o mesmo árbitro de VAR no jogo do City contra o Real Madrid, a volta já, onde teve essa bola na mão, que a jogada da foto de cima é interpretativa, tudo bem, acho que não chamar aí, tudo bem, cabe interpretação, mas o outro, o pênalti que Cherki sofreu, para mim, é claríssimo, e a arbitragem não chamou, tá? Quem não viu o lance de Valverde, né? Rapidamente aí, para não dar copyright, né? Para não dar copyright à agressão de Valverde. Aí é o que eu digo para vocês sobre a arbitragem. A arbitragem escolhe os heróis e os vilões. Se Valverde é expulso nesse jogo,
talvez por agressão, receberiam uma suspensão de mais de uma partida. O Real Madrid ganhou essa ida contra o Benfica. Na volta, Valverde, se eu não estou enganado, foi até que deu assistência para Vinícius Júnior. E mesmo se o Real Madrid tivesse passado sem Valverde, na ida contra o City, quem foi o jogador que fez o hat-trick, que foi o herói daquele jogo? Valverde, que talvez nem jogaria essa arbitragem se fosse o jogador do Barcelona ali. Então, para descartar a noia do torcedor, porque algumas pessoas acham que eu sou noiado, custava colocar outra criatura no árbitro do vídeo aí? Custava ser outro ser das trevas aí, ser outro abençoado, pra gente não ficar aqui noiado? Enfim, não vai acontecer e amanhã a gente faz o que está no nosso controle. O que não tiver no nosso controle, a gente só lamenta. A gente só lamenta, não é verdade? Pois bem, coletiva de hoje foi de Yamal e Hansi Flick. Glorioso Yamal e o glorioso Hansi Flick na coletiva. Eu vou ler as interações mais destacadas. Aí o Yamal com seu óculos, todo simpático, e vou ler as interações mais destacadas aqui. Ele falou sobre, foi perguntado para ele sobre a razão para crer, né? A torcida, os jogadores. Ele falou: olha, nós somos um time jovem, sim, só que nós vamos tentar mostrar o que mostramos toda a temporada, deixar tudo em campo por esse escudo. A entrega desse grupo realmente é uma coisa que não dá pra gente contestar, tá? É um grupo realmente muito lutador. Sobre o que esperar do jogo, ele falou: um jogo intenso, onde temos que jogar como sabemos, não perdermos nossa identidade e não colocar na cabeça que é um milagre a virada. Jogar o nosso jogo é um jogo que não começa 0-0, mas vamos tentar fazer o nosso. Uma mensagem que eu mando para a torcida é: se formos eliminados, eu tenho certeza que nós seremos eliminados lutando até o final. Estamos seguros que ainda não acabou. Estou confiante da virada e por isso estamos aqui, tá? Me perguntaram também como é que ele se vê daqui a 3 anos, né? Yamal pensou um pouco e falou: olha, na verdade eu não sei, mas espero ter muito mais títulos do que tenho agora. Talvez uma Copa do Mundo, Champions, todos os títulos que eu puder somar. É isso que eu quero para os próximos 3 anos aí, tá? E sobre a responsabilidade que ele tem com apenas 18 anos, ele falou: olha, eu levo isso de forma natural. Desde criança sempre tive mais responsabilidade do que o normal. Estou acostumado, não fico pensando nisso, não vejo como problema, vejo como algo positivo. Também tenho companheiros que me dão muita confiança e isso para mim vale ouro. Falando em virada, né? Falando em remontada, foi perguntado para ele sobre aquela remontada épica do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, do ídolo dele, Neymar, que jogou, comeu a bola naquela partida. Se ele já viu aquele jogo, né? Pô, se ele não viu esse jogo, pelo amor de Deus, né? Mesmo que era criança, mas vê o VT, né? Pelo amor de Deus, com certeza ele viu. Ele falou bem assim: vi muitas vezes. Neymar é um jogador que marcou minha infância, é meu ídolo. Você pagava o ingresso para vê-lo em campo e espero vê-lo na Copa do Mundo. A mídia brasileira vai pegar esse corte aqui e falou assim: ó, Neymar falou que quer, o Yamal falou que quer ver Neymar na Copa. Só vamos pegar isso daqui da coletiva de Yamal hoje, tá? Beleza, e aí encerrou a coletiva do glorioso Yamal, coletiva do nosso glorioso Hansi Flick, tá? Se precisa de um milagre, ele falou: olha, temos que focar muito mais num bom jogo do que no resultado, porque quando nós jogamos bem, normalmente nós conseguimos marcar gols. Que tipo de jogo ele imagina? Ele falou: um jogo difícil, uma atmosfera que será incrível para eles, a torcida sabe o que é que o time precisa, será difícil para a gente, mas eu acredito no meu time, acredito que é possível. Sei que jogamos contra um time muito bom, precisamos de uma defesa estável, mas um time corajoso no ataque. Sobre o nível altíssimo que a Yamal está demonstrando nessa temporada, ele fala assim, ele confirma, tá? Ele fala: está no nível realmente muito bom, um nível absurdo, é o melhor do mundo nessas situações de 1 para 1, de criar chance nessas condições aí que precisa de imprevisibilidade, temos que ajudar ele, dar opções para ele de passe, jogar como um time, isso que para mim é o importante, não penso de forma individual. Tem muitos jogos que é decidido por momento e eu espero que dessa vez, nessa partida, esse momento de decisão caia para o nosso lado, tá? Sobre estar com a mentalidade certa, Felipe falou que sim, é fundamental, é muito importante amanhã estar com a mentalidade e com a cabeça no lugar certo. Falei isso para ele após a vitória, falei isso para os jogadores após a vitória no derby contra o Espanhol. A conexão do time em campo e a torcida foi absolutamente incrível. Tenho certeza que isso vai dar um efeito positivo para o time. Cada detalhe importa, temos que acreditar nisso e acredito que o time está no caminho certo, tá? Sobre disponibilidades e minutagem de alguns, perguntado sobre Bernal e De Jong. Ele falou: De Jong tá bem,
pode até iniciar, tá? Já Bernal está complicado para ele. Bernal teve uma atuação leve aí, né, senhores? E realmente é meio complicado o Bernal chegar para a partida, tá? É uma pena. Sobre Gavi, ele falou que sim, está para jogar. Por sinal, está no meu 11 Gavi, tá? Gavi é um jogador que dá tudo por esse time. No campo ele não tem medo de nada. E isso é bom. E vamos ver se ele vai iniciar, quantos minutos vai jogar, tal. E o jornalista fez aquela perguntinha, né? Aquela perguntinha do Barcelona sofrer muitos gols, né? Se o Flick tá preocupado, que o time tem que marcar muitos gols e nem sempre consegue o resultado que quer, ele falou: não, é o nosso estilo. Claro que podemos melhorar. Tudo está relacionado com um time, não um setor. Não é uma defesa, não é uma linha alta. Fique sempre batendo nessa mesma tecla para ver se o pessoal consegue entender. Temos que estar mais compacto, melhor posicionado. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando e tentando evoluir no dia a dia. Tivemos vários momentos bons e temos que continuar assim e a partir daí seguir melhorando. Pois bem, senhores, antes de falar de escalação, falar com vocês um pouquinho de sentimentos e sensações para o jogo. Pelo menos a gente tem uma certeza amanhã. Qual a certeza que a gente tem? Que a gente já sabe o jeito que o time da gente vai jogar. E eu não estou falando aqui de peças do tabuleiro. Eu estou falando de forma, modelo. O time da gente vai jogar para vencer. Vai jogar para fazer o máximo de gol possível. Se a gente tivesse ganho esse jogo de 1-0, a gente ia jogar, talvez com um pouco mais de controle, mas tentando também atacar. Isso é uma coisa que a gente já sabe que o time da gente vai fazer. Então amanhã o time da gente não precisa atacar mais do que o normal. O time da gente não precisa fazer um negócio. Se a gente for contundente, se o time da gente jogar o futebol que sabe, a gente sabe que a gente cria suficiente para fazer 4, 5 gols todo jogo. Contra esse mesmo Atlético de Madrid. A gente já jogou contra os caras, os últimos 3 confrontos na casa dos caras, lá 3, 4 confrontos na casa dos caras, a gente ganhou 3 e perdeu 1. Perdemos feio aquela Copa do Rei. Eu tinha até anotado aqui a ida da Copa do Rei, mas ganhamos de 2-1 na La Liga, ganhamos de 1-0 na Copa do Rei, a volta da semifinal da temporada passada, ganhamos de 4-2 na La Liga também. Então, assim, fazer gol, eu já falei isso aqui para vocês também, o estilo de Flick. Ó, a gente já viu o Lúcio, a gente já viu o Valverde, a gente já viu vários treinadores passar contra o Barcelona, no Barcelona e jogar contra o Atlético de Madrid, jogar contra o Atlético de Madrid do Simeone, e nenhum time consegue criar tantas chances contra o Atlético de Madrid igual ao Barça de Flick. Tá entendendo? Nenhum Barça, melhor dizendo, nenhum Barça do passado consegue criar tantas chances de qualidade contra o Atlético de Madrid igual o Barça de Flick. Então a gente já sabe o que é que o time da gente vai jogar, como é que o time da gente vai jogar amanhã. Aí tem aquelas coisas do futebol. Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra, às vezes uma bola passa, escapole. Outra coisa, é segredo eu falar aqui para vocês que o Barcelona vai levar gols amanhã? Vai levar gol? Não sei, gols eu não sei, mas o Barcelona vai levar gol? É alguma surpresa isso? Não é. Então a gente tem que mandar a energia positiva da gente. Eu não acredito que o Barcelona vai fazer um 2-0. Futebol, tudo pode acontecer. Mas o Barcelona vai fazer um 2-0 e vai ficar por isso daí e vai para prorrogação e pênalti. Eu acho muito difícil. É mais fácil um 3-1, um 4-2, um 3-3. Você tá entendendo? E aí é isso. Eu acho muito difícil o time da gente não sofrer gol. Mas eu sei que se o ataque estiver fino, o time da gente vai fazer muito gol. Igor, mas a gente tem Ferran que não tá bem, Lewandowski que não tá bem, Rashford que não tá bem. Sim, temos. E mesmo assim, a gente é um dos melhores ataques da Liga dos Campeões. E mesmo assim, a gente é o melhor ataque disparado da La Liga. Imagine se esses caras tivessem fino. Então amanhã, a gente quer um dia fino desses caras. De quem tiver em campo, de todos que estiverem em campo. Porque se essa finesse acontecer, é provável que a gente consiga uma coisa histórica. É provável que a gente consiga uma coisa inacreditável. É provável que a gente consiga uma coisa grandiosa. E o time vai sair muito reforçado. O time já vai sair reforçado, mesmo sendo eliminado amanhã, porque eu sei a cara que o meu time vai dar. Eu sei a imagem que o meu time vai dar. Imagine se conseguir uma virada. Imagine se conseguir algo extraordinário. Então, tem coisa que eu já sei. Tem coisa que amanhã que eu não vou levar um susto. Eu não vou levar o susto pro bem e pro mal. Tá entendendo? Eu acredito que muitos compartilham desse sentimento. A gente conhece o nosso time, sabe das forças e nossa fraqueza. Sabe que o dia bom a gente é capaz de meter 7. A gente sabe que no dia ruim também as coisas desandam e é capaz de a gente tomar 3, 4. Então amanhã tem que ser o dia bom. Amanhã os momentos do jogo tem que ser nosso. Amanhã as divididas tem que ser nossa. Amanhã o cara ou coroa tem que ser nosso.
É isso que a gente tem que torcer amanhã. Tem que torcer para as coisas da gente dar certo. E agora eu quero falar sobre 11. E antes de eu falar do 11, eu tenho que ler aqui uma interação do glorioso Gustavo Balesteiro, que mandou essa interação, se eu não estou enganado, lá no pré-jogo contra o Espanhol. Ou foi no pré-jogo contra o Espanhol, ou foi no jogo que eu falei do... Foi do ataque que eu falei? Foi o vídeo que eu falei mesmo, gente? Eu fiz um vídeo aí, esqueci agora qual foi o tema do vídeo, tá? Daqui a pouco eu lembro. Mas vamos focar na mensagem aqui do Gustavo Balesteiro. Ele fala bem assim, ó. Falando um pouco do jogo da volta, acho que devemos entrar com Baldé na lateral e com Cancelo na segunda linha. Acho que ele vai agregar muito atacando e não precisa voltar para marcar tanto. Como disse, acho que dá para buscar remontada sim. Vamos entrar com a faca nos dentes e não temos nada a perder. Exatamente. Vamos, pessoal, o ânimo, vamos acreditar. Torço pro Barça desde 2003, já vi muita coisa desse time. Começou a torcer na época boa, hein? Começou a torcer na época boa, quando as coisas começaram a virar ali, depois, 2004, 2005, que a gente pegou a era mais vitoriosa do nosso clube, tá? 30 likes no comentário do Gustavo Balesteiro. Isso daí é a mesma coisa de 2k de like na Cazé TV. Então é muita coisa, eu resolvi trazer essa interação. E eu concordo sim. Eu concordo que Cancelo talvez deva jogar na segunda linha, mas eu queria de outra forma. Eu queria que ele jogasse na outra linha disfarçado. Eu queria que tivesse mais proteção para ele, não necessariamente com Baldé aí, mas eu queria que tivesse uma proteção para ele poder ficar mais à vontade no ataque. E vou colocar um 11 aqui para vocês, tá? Que eu fiz. E vou mostrar como eu queria que o time ficasse espalhado em campo para dar um pouco de contexto a essa fala isso aqui que eu tô falando para vocês, tá? Esse aqui é o 11 que eu gostaria de ver em campo amanhã, tá? Eu botei De Jong ali, eu tinha um 11 com Olmo, mas eu coloquei De Jong ali porque Flick falou que De Jong tá bem, tá? Então eu coloquei De Jong ali e o 9 para mim tanto faz ali, tá? Mas vamos lá, vamos ler o 11. João Garcia, Koundé, Eric, Martim e Cancelo, tá? Flick falou que com Martim não teve nada. Quem disse que orar não resolve, hein? E tem gente que acha que orar não resolve. Eu coloco o nome dos jogadores do Barcelona nas minhas orações e Martim, eu tinha certeza que tinha quebrado no jogo ali e tá apto. De Jong, Pedri, Fermin, Yamal, Gavi, aí Ferran, Lewandowski no ataque. Aí o cara fala, meu irmão, eu falei agora, eu quero Cancelo na segunda linha, eu quero Baldé na proteção. Eu quero que a gente engane o Atlético de Madrid. Eu quero que a gente saia com 11 desse jeito aí, só que em campo eu quero ver o time mais ou menos espalhado dessa forma. Parecido com o que a gente viu no jogo contra o Espanhol. Porque Gavi dá muito balanço defensivo pra gente. Gavi dá muito balanço defensivo pra gente. Fermin é um brigador. Fermin também tem esse jeitinho Gavi de ser. Então, a partir do momento que você tem um 11 espalhado dessa forma, deixando o Gavi ao lado de Cancelo, para ser esse cara de proteção, deixando o Fermin mais próximo do Yamal para ser esse cara de proteção, a gente vai fazer Yamal e Cancelo descansar mais. E Gavi e Fermin ajudando mais esses lados de campo defensivamente. Então eu queria que o Barcelona se comportasse nesse estilo aí, um 3-2-4-1. O ataque eu já falei para vocês ali, né, senhores? O Ferran, Lewandowski, aí fica a critério de vocês. Não gostaria de ver Rashford no 11, tá? De titular. E assim, eu olho para esse time, a gente tem opções no banco para mexer e continuar na estrutura. No setor defensivo, nós temos tanto Araújo, que está bem, e temos Baldé, que pode entrar e jogar lá na segunda linha com Cancelo, ou se Flick quiser colocar mais segurança aí, bota Baldé ali e fica mais contido. Mas eu estou dizendo que a gente tem peças para conseguir manter esse padrão de jogo, para conseguir manter o padrão de jogo sem descer muito a qualidade. A gente tem peças. Claro que, não estou falando que todo mundo é 10, não é isso não. Tem um que é 8, 9, tem outro que é 7 e tal, mas consegue manter. No meio campo, se a gente for com esse meio campo aí com Pedri e com De Jong, a gente tem um caçador, a gente tem um Dani Olmo no banco, a gente tem um Bernal que pode entrar na reta final da partida, sem falar do setor de ataque. A gente tem um Rashford que pode entrar na ponta aí, pode entrar de 9, a gente tem um Ferran Lewandowski que pode entrar aí de 9, a depender de quem ficar no banco. E talvez até um Rony, se Flick tentar algo bem agressivo depois, quiser colocar Yamal pela zona central e colocar Rony do lado aí. Então a gente tem o material. Tá todo mundo fino? Tá todo mundo voando? Não. Mas a gente tem o material, tá? Eu tinha até um 11 aqui, tá? Eu tinha até um 11 aqui, que se fosse com Dani Olmo, só para dar um pouquinho de exemplo para vocês,
tá? De como é que eu queria que ficasse espalhado em campo se fosse com o Dani Olmo, era desse jeito. Desse jeito. Ah, isso aí tá muito agressivo. Tem o que pra gente perder amanhã? Tem o que pra gente perder amanhã? O jogo tá perdido. O jogo tá perdido. O que a gente vai tentar é uma coisa extraordinária. A gente vai tentar a virada contra o Saber Sofrer na casa deles depois de perder 2-0. E se o nosso ataque estiver fino, se o nosso time estiver fino, a gente tem condições de conseguir. Então era um time mais desse jeito, explicando para vocês. Gavi fazendo a cobertura de Cancelo aqui, o Fermin fazendo a cobertura do Yamal, o Dani Olmo nessa ligação aí e tal. É muito agressivo, né? É muito agressivo. Então fica até mais balanceado esse 11 com o De Jong, tá? Mas pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Não quero deixar nesse pré-jogo mais longo do que está. Fé total nesse time, fé total nesses jogadores. Vamos tentar amanhã, o time da gente vai tentar amanhã fazer um jogo para deixar o torcedor do Barcelona orgulhoso. Isso aí eu tenho certeza que eles vão conseguir. Se eles vão conseguir a virada, aí eu não sei. Tá? Essa parte tática aí de prancheta tática é só uma forma da gente conversar um pouquinho mais aqui, até ler mais interações de vocês, mas isso aí não é responsabilidade da gente, é responsabilidade de Freak, e eu tenho certeza que tudo que eles pensarem lá será 1000 vezes melhor do que a opinião que eu estou dando aqui. Porque a confiança que eu tenho no pessoal que trabalha lá é absurda. É absurda, tá? Pessoal, espaço está aberto para vocês aqui. Deixe nos comentários opinião sobre alguma coisa do vídeo, escalação 11, escalação 11, parece que é coisa diferente, né? Palpite, fala o que é que você acha que vai acontecer no jogo. O Atlético de Madrid vem todo descansado, que descansou no final de semana, perdeu pro Sevilla, vai entrar com força máxima dentro do possível amanhã, porque tem alguns jogadores suspensos, tá entendendo? Deixa a opinião de vocês aí, tá? Vou dar um palpite para amanhã. 6-0 Barcelona. Nunca dei palpite assim. Nunca. Primeira vez. 6-0 Barcelona. Só para transmitir para vocês a minha energia positiva, o meu sentimento e a fé que eu tenho nesse grupo de jogadores, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.